Então, boa noite a todos. Boa noite a quem vem pela primeira vez. Sejam bem-vindos. A quem vem pela segunda, terceira, por os que frequentam há mais tempo, que tem aqui bastante gente que já vem, que são frequentadores da casa, e isso nos alegra muito, encontrar as pessoas que nos apoiam, que são amigos mesmo aqui do CEAL. Hoje eu tenho um assunto para falar com vocês. É um assunto importantíssimo, assim. O título não tem parece não é muito, não tem muita relevância, não parece relevante. Mas hoje nós vamos ver umas técnicas, vamos falar sobre as ordens da ajuda. E eu sei que vocês vão vão se surpreender com muitas coisas que eu vou dizer para vocês, que às vezes a gente acha que está fazendo certo e na realidade não está. Porque a gente tem essa coisa de ajudar, né? A gente tem essa coisa de querer ajudar todo mundo. E quem não gosta de ajudar? Tem alguém aqui que não gosta de ajudar outro? Quem tem também não vai levantar a mão, né? Se tem alguém, não vai levantar a mão. Mas a gente tem a tendência a ajudar. Ajudar é uma arte, ajudar é uma qualidade, ajudar chega a ser um modo de vida. Para muitos, a ajuda, praticar ajuda no dia a dia, com seus familiares, com os vizinhos, né, na sua comunidade, é um modo de vida. A pessoa já levanta, já olhando para o outro, a necessidade do outro, e ali vai. E isso, assim, ó, na família tem algumas coisas que tá tudo certo. Tem certos casos que está tudo certo. Por exemplo, entre pais e filhos. Pais e filhos está tudo certo, até um certo tempo. Tá? Então, filho nasce pequenininho, né, vulnerável, e os pais grandes, têm tudo. Então, é normal que os pais ajudem, deem tudo para o filho, deem tudo até uma certa idade. Se passar dessa idade, que cada um vai saber qual é a idade, né, dependendo da criação, dependendo da família, dependendo, às vezes, do contexto familiar, passando essa idade, acaba sendo prejudicial essa ajuda. Vocês não concordam? Que muitas vezes a gente pensa que está ajudando um filho e a gente está prejudicando um filho. E tem pessoas, terapeutas, e eu conheci o John Garriga, que é um constelador espanhol, e ele lançou um livro, eu comprei o livro dele, e ali ele fala que o filho dele, quando fez 18 anos, ele fez todo um ritual e entregou uma caixinha lá, fez uma carta, para dizer para ele, ó, toma conta da tua vida, vai tomar conta da tua vida. Agora tu já pode, agora tu já é grande. E então tem isso, né? Só que hoje em dia as coisas estão muito mudadas. Os filhos estão muito dependentes, os filhos ficam mais perto dos pais. E às vezes o que acontece? O pai e a mãe deixam, e às vezes até por aqueles ganhos secundários que os pais têm. O filho está ali perto, os pais, ou um pai ou outro, ou os dois, se sentem muito sozinhos. Então, ter o filho perto traz um certo ganho secundário. Então, fica bom para os dois, fica confortável para os dois. E aí o filho vai se acomodando, e acaba não tomando a vida dele, acaba não indo para frente. E já que eu estou falando dessa questão de pais e filhos, eu vou falar a ajuda na visão sistêmica, na visão sistema de Bert Hellinger, a visão sistêmica que a gente trabalha muito nas constelações. E falando de pais e filhos, Bert diz que as mães são aquelas que cuidam, criam, alimentam, nutrem, mas não empurram para a vida. Quem empurra para a vida é o pai. E aí, uma vez eu vi um exemplo, veja na praia, está o pai e a mãe ali. Muitas vezes,
Tá a mãe ali preocupada com o filho pequeno, cuidando para não ir para a água, por causa do sol, passando, protetor, e o pai está lá, sentado lendo o jornal. Ou está fazendo outra coisa. Não é assim? Então, a mãe, ela nutre e o pai empurra para a vida. Por que ele empurra para a vida? Porque se a mãe não está ali, ele deixa a criança andar, deixa a criança que vá, que caia na água, que se molhe. Claro, ele dá uma olhadinha por cima do jornal. Ele está com o jornal ali, mas ele está olhando por cima, mas não... Aquelas coisinhas, se vai lá, se molhou, caiu um pouquinho ali, tomou um pouquinho da água, ou está enterrado na areia, ele vai deixando. Então, por isso que o pai empurra para a vida, que ele não fica ali tão em cima. Mas a mãe tem o seu papel também, porque aquele filho que respeita a mãe, honra a mãe, ele tem sucesso. E Bert diz também que o sucesso financeiro, o sucesso na vida tem a cara da mãe. Quer dizer, um empurra e o outro é o responsável pelo sucesso. Então, aí vocês já entenderam o recado, né? Tem que estar assim com pai e mãe. Tem criança aí? Tem menino? Tem que estar, tem meninos, aí tem jovens, tem que estar assim com pai e mãe, senão a coisa não anda, senão não vai para a vida, senão não tem sucesso, senão não tem dinheiro. Aquele que fica brigando com pai e mãe, fica se queixando, tá? Tem que repensar e não está num bom caminho. Então, pode... O som tá bom? Tá bom? Eu quero combinar uma coisa com vocês, que qualquer coisa que vocês estejam desconfortáveis, o som não estiver bom, ou vocês estejam com algum probleminha, não estejam confortáveis, vocês me falar, levantem a mão. Tá? Segunda-feira eu dei palestra, eu também, não, quinta-feira passada eu estava dando uma palestra, quando chegou no final, um senhor se manifestou e daí ele não tinha ouvido bem a palestra. Ele disse, tinha uma musiquinha, e aí tinha a musiquinha, e eu aqui falando não me dei conta, e a minha filha que estava no som não se deu conta, e depois eu fui ver na gravação, realmente aquela musiquinha estava muito chata, assim, estava muito cri-cri. Então, vocês reclamem, qualquer coisa, levantem a mão, tá? Então, a ajuda é uma arte, e como toda arte pode ser aprendida e aperfeiçoada. Isso quem diz é Bert Hellinger, que é o que escreveu o livro das Horas de Ajuda e é quem trabalha é o pai das constelações. Quem é que conhece aqui constelações? Quem é que já ouviu falar? Pouca gente. As constelações familiares e todo esse conhecimento que esse alemão, o Bert Hellinger, trouxe, ele já faleceu ano passado, aos 93 anos, no dia 19 de setembro, se não me engano. Ele deixou um legado para a humanidade. É um alemão que foi padre, foi teólogo, foi filósofo, e trabalhou, ele era padre, e depois ele foi para uma missão na África do Sul, entre os Zulus, e ele andou, e ele teve várias vivências. Então, ele foi aprendendo e foi compilando os estudos dele, até que depois ele saiu da igreja, ele deixou de ser padre, e ele foi trabalhar com... Aí fez psicoterapia, se tornou psicólogo transacional, não é psicólogo, é psicoterapeuta transacional, e trabalhou. Então, depois de muito estudo, ele compilou as obras dele e deixou assim esse grande legado para a humanidade. E quinta-feira passada eu falava sobre as ordens do amor, que eu já falei 2 vezes aqui, que é aquela questão são 3 leis que regem todos os relacionamentos humanos. E uma vez que a gente observa essas 3 leis, a nossa vida não tem como dar errado. Nossa vida, a nossa profissão, o nosso desenvolvimento econômico, o nosso crescimento econômico, os nossos relacionamentos, não tem como dar errado. Se observarmos essas 3 leis que ele pontuou muito bem. E vocês querem saber quais são as 3 leis? Já querem aproveitar, assim, uma palestra? Numa palestra já dá um pouquinho da outra? Já dizia um pouquinho do que eu falei a semana passada? Então, eu até coloquei assim, 3 leis que levam ao sucesso material, espiritual, pessoal, financeiro, assim, 3 leis que tu tem o conhecimento e tu vai, né? Deslancha. E fica uma coisa meio assim vazia, né? Uma coisa meio assim,
Eu até perguntei para as pessoas, vocês acreditam mesmo nisso, que só em observar essas 3 leis vão ter sucesso? E ninguém me respondeu, né, no dia, eu acho. Eu não me lembro de alguém ter respondido. Tinha alguém aqui quinta-feira passada? A senhora, mas a senhora não vai se lembrar. Mas parece mentira, mas é verdade. Essas 3 leis, assim, a primeira lei é do pertencimento. Bert diz que todos pertencem. Que ninguém deve ser excluído. A exclusão cria toda uma desordem na família, no sistema familiar todo. E no momento que um excluído da família, que nós excluímos alguém, a gente vai pagar caro por isso. E se alguém excluiu lá atrás, nós estamos pagando hoje. Muitos problemas que nós temos de saúde, de ordem econômica, de relacionamento, são por exclusões que os nossos antepassados fizeram lá atrás. E aí, nas constelações, isso aparece muito claro. Então, a gente cuidar daqui para adiante para não excluir ninguém. A gente não excluir aquele parente que a gente não gosta, aquele, eu vou pegar pesado, né? Mas eu vou dizer assim, aquele pai ou aquela mãe que a gente não se dá, aquele irmão, como acontece, e eu já tive vários relatos de pessoas que não se dão bem com o pai e a mãe, e pessoas que tiveram abortos também, o aborto também é uma exclusão, a gente tem que incluir. Uma pessoa da nossa família que a gente não goste, um parente, um vizinho, um amigo, a exclusão cria assim, uma desordem imensa. E a gente não adianta fazer o que a gente fizer, a gente não vai ter sucesso, não vai prosperar. Outra lei que ele fala é a lei do equilíbrio. Quem vem primeiro tem o seu lugar. Quem vem primeiro é o que já chegou e o seu lugar está ali, o que vier depois tem que aceitar, que ele veio depois. O filho que veio primeiro, o chefe que veio primeiro na empresa, qualquer atividade, qualquer setor, principalmente no familiar. Aquele que veio primeiro nas famílias, aqueles casamentos que alguém casou, depois separou e depois casou de novo. Aquele primeiro casamento é o primeiro, aquele filho é o primeiro, ele tem que ser honrado. Aquela família primeira tem que ser honrado, senão eu vou ter problemas no meu segundo casamento. No terceiro, eu vou ter problemas com certeza. Se eu excluir aquele primeiro marido, aquela primeira esposa, aquele primeiro filho, for cuidar da segunda família, eu vou ter problemas. Os meus filhos vão ter problemas. Então, isso é uma coisa muito séria. A outra ordem é do dar e receber. A gente tem que estar em equilíbrio. Tem que haver equilíbrio entre dar e receber. Nem mais, nem menos. E aqui é que eu chego quando eu falei dos pais. Que os pais dão demais até um certo tempo. E depois os filhos têm que fazer por si. E como é que eles vão pagar isso? Cuidando dos filhos dele, os filhos dos filhos. Mas é só. Nas outras relações tem que ter um equilíbrio assim, de muita paridade. Assim. Se eu dei uma coisa, eu tenho que receber outra coisa. No emprego, na profissão, se eu ganho para trabalhar, eu ganho para fazer aquela tarefa, se eu fizer menos, já está em desordem. Eu tenho que estar em equilíbrio. Eu estou recebendo aquele salário para isso, eu tenho que estar em equilíbrio. E nas famílias também, com as famílias também. Do meu marido, da minha esposa, tem muitas pessoas que fazem demais. Fazem demais pelos filhos adultos, fazem demais pelo esposo, o esposo faz demais pela esposa. Quando tem um desequilíbrio, pessoal, não tem. Essa relação não vai adiante. Isso é uma lei. Ela não tem como dar certo, ou vai aos trancos e barrancos, como vocês conhecem. Mas a gente não precisa viver aos trancos e barrancos. Eu acho que ninguém gosta, né? De viver aos trancos e barrancos, brigando. Tem gente que não suporta a briga em casa, que não suporta essas desavenças. Então, essas 3 leis, se observarmos essas 3 leis, que parecem simples, e eu falei detalhadamente na palestra passada, e está no YouTube, se vocês quiserem mais informações sobre essas 3 leis, se alguém está com problema de relacionamento, problema conjugal, problema no trabalho, problema de hierarquia, está lá a palestra no YouTube de quinta-feira passada, certo? E aí vamos para essa de hoje, então, que não menos importante que as leis do amor.
Aquela outra foi as leis do amor, que ele denominou as leis do amor. O pertencimento, o equilíbrio e a ordem. As leis do dar e receber não são menos importantes. Pelo contrário, para nós, vocês vão ver o que vai ajudar. Espero que ajude muita gente, assim, depois que vocês conhecerem essas leis. Então, o termo ajuda. O termo ajuda significa... Alguém quer ler? Às vezes eu pergunto porque pode que alguém queira ler, assim, queira dar uma... colaborar. Alguém quer ler ou não? Só um pouquinho. Isso. Só ligar aí. Passa ali para trás para ela, para mim, que eu vou ter uma ajudante que vai ler. O termo ajuda... Tá dando som aí? Tá. O termo ajuda significa auxiliar, colaborar, favorecer, e para isso é necessário a compreensão daquilo que é adequado para a cura do outro. O ato de ajudar nos conecta com os outros, criando comunidades mais fortes e ajudando a construir uma sociedade mais feliz para todos. Doar aos outros pode ser algo tão simples, uma palavra, um sorriso, um gesto gentil. Pode-se doar tempo, cuidado, habilidade, preocupação ou atenção. Às vezes, isso é mais importante que presentes materiais. Ajudar os outros impulsiona a felicidade, aumenta níveis de satisfação, proporciona senso de sentido, aumenta a sensação de competência, melhora o humor e reduz o estresse. Para Bert, nós, seres humanos, dependemos sob todos os aspectos da ajuda dos outros, aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar os outros. Fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Para ajudar a família, existem regras, e é preciso equilíbrio entre dar e receber. Essa ajuda tem limites. Então, são essas regras que nós vamos conhecer para que essa arte da ajuda, essa arte como se verte, ela pode ser aprendida. Não é isso? Então, nós vamos aprender. É isso que eu quero passar para vocês hoje, a arte da ajuda. E os limites, para que vocês conheçam os limites e depois não aconteça mais assim de reclamar, né? Ah, eu ajudei tanto aquela pessoa, eu ajudo tanto, aquele ingrato, né? Eu ajudo tanto e não me dá nem bola. Me excluiu até do Facebook. Já ouvi isso, vocês não ouviram isso? Nunca ouviram? Eu já ouvi. Eu ajudo, estou sempre ajudando, e aquele ingrato me excluiu até do Face. E dói tanto uma ingratidão, né? Não dói quando a gente ajuda uma pessoa e essa pessoa não reconhece e essa pessoa nos vira as costas, não dói? Alguém já passou por isso? Eu já passei. Isso é muito normal, gente. É mais normal. Vocês estão quietinhos aí, tão tímidos, mas é muito normal. Eu, pelo menos, vejo um monte, assim, ó. As pessoas muito frustradas, muito assim com aquele nó no peito, por ajudar, e aí a outra pessoa não reconhecer. Isso nos magoa, isso nos deixa muito ruim. Então, muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. Muitas vezes a boa solução, eu não ajudar alguém, eu não ajudar como eu mudar a minha maneira de ajudar, também pode ser difícil para mim. Porque é aquela coisa dos ganhos secundários que eu falo. Porque aí eu vou perder a importância para aquela pessoa, que é tão dependente de mim. A importância de querer fazer tudo para o outro e pelo outro, muitas vezes, vou pegar na sequência, muitas vezes a boa solução é difícil, pois nos faz perder a importância. A importância de querer fazer tudo para o outro e pelo outro, pois assim somos vistos e podemos ser armados. Enquanto a gente está fazendo desmedidamente, às vezes, a gente está sendo amado, a gente está sendo visto, a gente está sendo importante. Mas esse não é o tipo de amor saudável.
Este é chamado amor cego ou amor doente, onde devo permanecer porque sinto culpa ou obrigação de ficar. Muitas vezes eu ajudo por alguma culpa. Eu tive alguma culpa naquela situação, então aí eu fico ajudando por culpa. E aí o outro cresce, o outro evolui. Difícil, né? Sair dessa postura dói, pois a permanência ali era compensatória pela falta de algo que às vezes nem sabíamos que faltava. E isso foi uma coisa que eu descobri, descobri por mim mesma, por experiência própria, de ficar ajudando desde que eu me conheço por gente. Eu já, desde pequena, eu era preocupada assim, com a minha mãe, que se ela estava sentindo frio, com a minha tia, se ela precisava de um chazinho, dos meus irmãos, eu estava sempre preocupada e sempre ajudando. E cresci e me desenvolvi ajudando. E também me magoando, também me frustrando em algumas situações. E há um tempo atrás, quantos anos, Maria Paula? Tu está com 18, 15, 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, ela foi morar comigo. E a outra menina com 5 anos. E eu quase levei todo o abrigo que eu fazia trabalho voluntário para casa, porque a vontade era levar todas aquelas crianças, porque eu fui fazer um trabalho voluntário num abrigo, fiquei doente e tal, e aí parei tudo, fui fazer um trabalho voluntário. E aí, aquelas crianças lindas, maravilhosas, eu queria levar todas para casa. Levei 2. E estou com 2. Uma está aí, tinha 3 anos e meio, está aí com 15 anos, e a outra está lá embaixo na recepção. Então, eu ajudava muito. E depois eu aprendi, fazendo terapia, que também isso é um defeito. Que tem coisas que, quando a gente ajuda demais e não olha para nós, não olha para os nossos problemas, para as nossas deficiências, que muitas vezes são muitas, a gente acaba se envolvendo com a vida dos outros para não cuidar da nossa vida. Para não olhar para os nossos problemas, para não olhar para a situação difícil que às vezes a gente tem que olhar. Só que sem ajuda também, né? Muitas vezes, eu vou falar nessa ajuda também, muitas vezes a gente precisa desse olhar, desse empurrãozinho do outro, de um terapeuta, de alguém que entenda mais do que a gente, para nos dar esse norte. Porque eu só fui descobrir isso na terapia. Que era uma doença, que para mim era uma doença. Eu ajudava demais e não olhava para mim, para os meus muitos problemas que eu tinha, para as muitas carências que eu tinha. Não que eu tenha me arrependido de ter pego as 2 meninas, isso não. Né, Maria, que fique bem claro, das meninas eu não me arrependi. E não me arrependo de nada, a gente não deve se arrepender. Mas depois que a gente aprende, a gente vai aprendendo também que a gente precisa se cuidar. E a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente é cuidar da gente primeiro, para depois cuidar do outro. Sabem aquela história do avião, que quando cai a máscara, que tem, né, aquela história da máscara, que dizem assim, ó, primeiro você pega a sua máscara e coloca em si, para depois colocar a do outro. Se eu pegar a primeira máscara e for ajudar o outro, eu não vou ter como ajudar, vai me faltar oxigênio, e aí eu ajudei o outro né? Então, a gente tem que olhar primeiro para a gente. Então, os requisitos básicos da ordem da ajuda. 6 posturas essenciais para a boa ajuda. Essas 6 posturas são as ordens que Bert Hellinger traz, que são na visão sistêmica. Sabe o que é a visão sistêmica? A visão de todo o sistema. Não é eu individual, eu sozinha. É a minha visão no meu sistema familiar. Então, a primeira postura. Dar somente o que se tem e tomar apenas o que se necessita. A gente tem que ter essa habilidade também, essa sensibilidade de quando alguém nos pede ajuda, para começar, se a gente vai ajudando sem que alguém nos peça, a gente já está fazendo totalmente errado. Porque a gente pode estar impedindo essa pessoa de crescer, de amadurecer, de evoluir. Então, ajudar sem a pessoa pedir, nem pensar. E quando a pessoa pedir, a gente tem que ter essa sensibilidade de ver o que a pessoa realmente precisa. Se eu posso ajudar, se realmente eu tenho para ajudar. Eu já vi gente
que fez empréstimo para ajudar fulano, para ajudar o marido, para ajudar o filho, porque o filho não tinha e depois se ralou. E aí o que acontece? Aí vem as desavenças, aí ficam de mal, e aí cria essa desordem toda no sistema familiar, que muitas vezes é desnecessário, gente. Muitas vezes a gente fez demais, a gente faz demais, o outro não tem culpa. O outro não tem culpa se eu ajudei demais, o outro não tem culpa se eu dei. E aí eu me lembro do caso de uma vizinha que eu tinha, que tinha uma doméstica lá, uma secretária do lar, como ela chamava, uma pessoa que auxiliava. E ela dizia assim, eu dava tudo para ela. Eu dava roupa, eu dava minhas roupas, eu dava comida, ela saía com uma coisinha, e ela ainda me botou na justiça. É o direito. A pessoa dá, por que quer? A pessoa dá demais, por que quer? Não é isso? A gente dá porque é aquele nosso coração bom, a gente tem o coração bom, que ajudar, ver um já vai correndo ajudar. Mas, às vezes, aquele outro, ele precisa passar por isso. Ele precisa passar por essa dificuldade. Então, para isso, a gente tem que ter bem claros os limites, a gente tem que olhar para a situação. Antes de sair correndo para ajudar, então, uma coisa que eu vou dizer para vocês da próxima vez, pensem primeiro, olhem a situação, sintam a necessidade do quanto vão ajudar. Não que não vão ajudar, mas do quanto vão ajudar, para não se intrincarem depois, para não ter sofrimento depois. E não ter sofrimento para o outro também, porque o outro, depois ele pode se sentir cobrado e pode ir embora. Pode abandonar a relação, pode abandonar a casa, pode abandonar a família, porque ele está devendo demais e é cobrado por isso. Até moralmente, ele pode se cobrar por isso. A pessoa nem precisa cobrar. Então, e para não entrarmos em conflito, que geralmente, agora me digam se eu estou errada. Alguém pede dinheiro, já aconteceu comigo também. Alguém pede dinheiro, me empresta um dinheiro, eu preciso para isso, para aquilo, para aquilo. Aí vocês ficam, eu também fiquei, aí a gente fica ali penalizada. Porque a pessoa precisa, porque não sei o que, vai lá, empresta o dinheiro. Muitas vezes a pessoa não paga. Já não aconteceu com isso com vocês? Acontece com muita gente. E aí depois, aquele amigo que era amigo do peito, que nos ajudava, que era o companheiro, ele vai embora. Ele nos vira as costas, ele não paga e a gente perde uma bela amizade. Culpa nossa, não é culpa do outro. E aí a gente fica lá culpando o outro, com raiva, criando nó dentro da gente, se carregando desses sentimentos ruins, carregando essa bagagem de sentimentos que dói, que machucam, essas malas que a gente carrega nos ombros, por culpa nossa. Não foi o outro, ele veio pedir. E aí, é isso que eu quero passar para vocês hoje, para a gente aprender juntos, para passar esse conhecimento para vocês vocês irem aprendendo. Diz que nunca é tarde para aprender, não é, pessoal? A gente sempre está aprendendo, a cada dia a gente está aprendendo. E a desordem, o que cria desordem? Dar o que não tem e tomar algo que não precisa. Eu dei o que eu não tenho, eu fui lá e fiz um empréstimo. E aquele lá não precisava tanto. Às vezes, aquela mania de pedir, tem gente que gosta de pedir, né? Às vezes nem está precisando tanto, ela pode dar conta daquela falta, mas ela vai lá e pede para um, pede para outro, porque eu não preciso disso, eu não tenho aquilo. Tá, como a gente diz, na criança. Não amadureceu, ela não chegou à adultez. A criança que é pedichona, a criança está sempre pedindo alguma coisa. E aí aquele adulto que fica lá, que fica pedindo, que fica, né, sempre querendo alguma coisa, ele está na criança, ele está E aí ele exige dos pais também. Ele está sempre pedindo para os pais. Ele ficou adulto e ele está achando que os pais têm que dar para ele. E ele continua achando que os pais devem para ele. Que o pai tem que fazer isso, que o pai tem que fazer aquilo. A autorresponsabilização é difícil. Crescer, ficar adulto, dói. E essa pessoa vai pela vida pedindo e querendo dos outros. Outra desordem, dar algo que acaba prejudicando e tirando do outro enormes possibilidades de aprendizado, de coisas que só ele pode carregar ou fazer. Então, é o que eu disse para vocês, se eu ajudo demais,
Eu tiro do outro a possibilidade dele aprender. Aquilo, de repente, ele tem que carregar aquilo, ele tem que aprender com aquilo. E aí, no momento que eu ajudo, que eu facilito a vida, a pessoa não vai atrás, a pessoa não vai em busca e a pessoa não aprende com aquilo. E quando a pessoa aprende com uma lição de falta, de escassez, ela vai adiante. Ela começa a se empoderar, ela se acha forte. Ah, eu já passei por isso. Eu posso passar por tudo. Não é assim? Vocês não concordam comigo? Eu passei fome na vida. E aí eu trabalhei e fui e não... Sabe aquela coisa que me deu, comecei a trabalhar cedo, aquela força, eu posso... E cada conquista que a gente tem quando a gente se esforça e quando a gente se supera, cada conquista que a gente tem, aquilo nos dá mais força daí adiante. E se a gente tira essa possibilidade de alguém, dessa pessoa crescer, dessa pessoa evoluir, a gente está fazendo mal para ele e para nós também. Não é o muito que sacia, e sim o essencial. Também na ajuda, quando alguém pede uma coisa, a gente não dá tudo. A pessoa chegou, eu não tenho café, eu não tenho pão, aí eu vou lá, eu já compro um rancho inteiro para a pessoa. Um exemplo só, pessoal, é só um exemplinho. Não é que seja isso, né? A gente sabe a necessidade de cada um, e todas as regras também têm exceções. Bert mesmo diz que as regras, que têm essas posturas, essas leis, mas a gente tem que pesar, a gente tem que ver, tem que ter a sensibilidade realmente de ver a situação de cada um. Mas é aquela coisa do ajudar demais. Uma pessoa que precisa de uma coisa, a gente vai lá e já faz tudo para a pessoa, e a pessoa se acomoda. Está muito bom. Tem alguém que dê, tem alguém que sacia a fome, que faz as coisas, que supre. Então, por que eu vou me levantar cedo para ir procurar trabalho? Por que eu vou me levantar cedo para estudar? Por que eu vou ir num centro espírita para me melhorar? Então, é aquela história da gente ensinar a pescar. Não dar o peixe, ensinar a pescar. A segunda postura, se submeter às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Porque também tem pessoas que não permitem, não querem muita ajuda, mas a gente que quer ajudar. E aí a gente erra mais ainda, porque a pessoa não quer, não pede, ou não está ali na necessidade, não pede, ela está bem assim. Mas nos incomoda ver aquela pessoa naquela situação. E aquilo nos incomoda, e quando nos incomoda, é um problema que está em nós, não está na pessoa. E aí a gente vai lá para ajudar e quer ajudar, e a pessoa aceita, às vezes, para não nos contrariar, para não nos deixar magoados, principalmente entre parentes. Então, aceita aquela ajuda. Mas não é o certo, gente. A gente faz um mal tanto para a pessoa quanto para nós. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. A ajuda correta, ela está a serviço da sobrevivência, de ajudar quando for questão de sobrevivência. E do crescimento, da evolução, do crescimento de quem necessita. Aquele que está em necessidade, muitas vezes faz parte da sua evolução, do seu contrato de crescimento. Precisamos respeitar o destino do outro. É o que eu falei para vocês. A pessoa nem está pedindo ajuda, ela está ali naquela situação. Mas o pai e a mãe, com aquele coração imenso, bondoso, vai lá, vou comprar um apartamento para o meu filho porque ele está pagando aluguel. Ele nem pediu. Aí eu vou ajudar, vou comprar um apartamento, eu vou dar um carro, porque ele está indo de ônibus para o trabalho. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Às vezes, são circunstâncias externas. Por exemplo, uma doença hereditária. Eu não tenho como ajudar a aliviar, tirar da pessoa, como eu já vi mães dizerem, comentarem, eu queria que essa doença, eu estar passando por isso. Eu queria, se eu pudesse trocar com meu filho, eu trocaria. Eu ficaria no lugar que ele está. Muitas vezes, essas são consequências de acontecimentos da própria culpa, ou culpa de outras pessoas. Muitas vezes, e a gente está aqui numa casa espírita, muitas vezes isso aí são coisas que são só nossas, que a gente tem que passar. E aí, quando a nossa mãe diz isso,
ela cria toda uma desordem, todo aquele sistema, aquilo ali, porque isso é da pessoa, é do filho, ele tem que passar por aquilo ali para a evolução espiritual dele. A desordem é o querer ajudar contra as circunstâncias, que enfraquece tanto quem ajuda, quanto aquele que a gente ajuda, porque ele precisa passar por aquilo. Essa ajuda se torna tomar, e o tomar ajuda doar. Então eu acabo tomando, né? Fico feliz porque ajudei, e aquele que eu ajudei, ele recebe como uma doação. O ajudante muitas vezes quer ajudar por não suportar ver o destino do outro. E essa má ajuda separa ao invés de unir. Tem muitas famílias, ou pessoas, ou amigos, nos relacionamentos. Muitas vezes a gente ajuda, e aí, eu disse para vocês, o dinheiro, e aquilo acaba nos separando, ao invés de nos unir mais. E na família também. Muitas vezes os pais ajudam, ou uma tia ajuda, ou uma avó ajuda, e aqueles que são ajudados, eles acabam se afastando da família. Porque o peso fica muito forte, a dívida fica muito alta. A dívida moral, que as pessoas nem se dão conta. Como eu disse para vocês nos relacionamentos. Quando eu digo a mulher, porque é o que nos chama mais atenção. Assim. Homens também ajudam muito as mulheres, e aí paga uma faculdade, paga o curso, paga isso, paga aquilo, e aí ela se separa. Separa e vai embora. Arruma outro e vai ser feliz. Já não sabe, não viram uma história dessa? Ninguém sabe uma história assim? A mulher ajuda muito o marido, faz tudo para o marido. Faz tudo, eu também já fiz, cometi esse erro. Não é só vocês, tem alguém aí, eu fui a primeira que já fiz isso. E aí ajuda tudo, faz, né, põe a comidinha na mesa, põe a pastinha de dente na escova, traz o chinelinho. Eu fiz isso. E aí deu certo? De jeito nenhum. Foi embora, claro. Eu fiz demais, ajudei. E aí a criatura, porque pesa, gente. Tem que ter equilíbrio. Numa relação tem que ter equilíbrio. Se um faz um pouquinho, outro faz outro pouquinho para compensar. Outro faz outro pouquinho, outro faz outro pouquinho. Se não está tendo retorno, olha, reflitam e repensem o modo de agir. A terceira postura, estabelecer relações de adulto para adulto. Eu chego, alguém chega me pedindo ajuda, eu tenho que estar no meu adulto. O que é estar no meu adulto? É também não ficar naquela de pena. Eu estou com peninha, ficar na criança assim. A criança que quer ajudar a mãe sempre. A criança que quer, às vezes, até morrer pela mãe, quando é criança. Porque ela não suporta ver a mãe doente, ver as coisas ali, ver as coisas erradas, sofre com tudo que tem de errado. E aí eu estou na criança, eu vou lá querer ajudar. E aí o outro também não está no adulto. Ele está na criança que está pedindo, está querendo coisas que faltou para ele, e ele vem pedir. Então, é preciso colocar limites aos que procuram ajuda, evitando ficar na mesma condição dos pais. Porque muitas vezes aqueles que nos pedem ajuda, eles veem a gente como se a gente fosse os pais. Inconscientemente, né? Sem se dar conta. E a gente se coloca no lugar dos pais para ajudar. Não acontece isso? O ajudante, aquele que ajuda, ele se coloca no lugar dos pais. Para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, aquele coitadinho, aquele pobrezinho que está ali, que está precisando. Desordem. O adulto fazia reivindicações ao ajudante como uma criança aos seus pais. Aí entra a desordem e que daí dá problema. Que mais separa do que junta, né? O ajudante tratar o outro como uma criança, para poupá-lo, que ele mesmo precise e deva carregar. É um adulto, mas aí o ajudante, eu vou lá, daí eu ajudo e trato ela como uma criança. Eu dou tudo, faço isso, vou lá, está doente, pode se levantar, fazer uma sopinha, mas eu vou lá, faço uma sopinha, tratei que nem uma criança tal. E às vezes é coisa que ele precisa carregar, que ele precisa se esforçar. Às vezes a pessoa precisa levantar da cama até para se fortalecer, ir lá, fazer a sua sopinha. Então isso também é uma coisa que a gente tem que evitar. A quarta ordem, encarar o outro como parte de sua família. Ter empatia sistêmica, olhar o sistema da pessoa.
Acontece muito, e eu vou dar um exemplo assim, que eu já vi muitas vezes assim, ó, chega uma menina, minha vizinha esses dias, uma minha vizinha, uma amiga, a minha nora está lá em casa, porque brigou com a mãe, não sei o quê, e a gente, o que a gente faz? A gente, quando chega assim, se fosse a minha nora, chega lá em casa, vai lá com o meu filho porque ela brigou com a mãe. E aí o que a gente faz? A gente acolhe, a gente já julga os pais, porque a mãe dela, porque não sei o quê, e a gente já fica julgando. E a gente não olha sistemicamente, a gente não olha todo o sistema daquela família. E a gente se põe superior aos pais daquela menina. Então, olhar sistemicamente é olhar por que está acontecendo aquilo. Uma pessoa que reclama do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. É intrincação no sistema. A gente tem que olhar para. A gente tem que parar, ver e pedir ajuda, eu vou parar e vou olhar. Mas o que aconteceu? O que acontece contigo, com a tua mãe? Aí a gente vai ver, e geralmente é isso, quem briga com a mãe, não respeita a mãe, não honra a mãe, não agradece pela vida, que é o bem mais precioso que a gente recebe. Então, se eu estou lá observando as ordens do amor, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber, e hierarquia. Se eu estou de bem com a minha mãe, se eu estou honrando a minha mãe, que é a pessoa mais importante no mundo, que me deu a vida, eu vou brigar com a minha mãe, eu vou sair para casa da minha sogra? Não vou. Então, aí a gente faz errado quando a gente acha que essa pessoa é pobre, coitada, e não vê todo o sistema. Tem um sistema atrás. Não, como eu disse para você, gente, tem exceções. Toda regra tem exceções. Mas o que Bert diz? Olhar sistemicamente, ter empatia sistêmica, ter empatia pela família, porque às vezes o problema não está ali. E se a gente acolhe isso, e muitas vezes eu sei que acontece, o que vai acontecer? Vai criar mais problema dessa filha com essa mãe. Porque ao invés da gente ajudar para ela se harmonizar na família, a ensinar que ela deve respeitar a mãe, obedecer, respeitar, honrar a mãe pela vida que deu, a gente vai acabar criando mais problema ainda e vai acabar, ao invés de ajudar, a gente vai acabar prejudicando. A desordem, não dar lugar aos excluídos. Se essa pessoa está brigando com a família, ela está excluindo a família. E aí isso vai trazer um grande problema para ela. E essa visão sistêmica ensina isso. Tudo bem, eu ajudo, mas eu também tenho que conversar com ela se ela exclui alguém da família, isso vai trazer problemas para ela no futuro. E se eu quero ajudar, eu tenho que ver isso também. Eu não posso, se eu ajudar e não ver e não ajudá-la a se entender com a família, eu vou estar também prejudicando. A quinta, o amor a cada ser humano como ele é. Devemos respeitar profundamente o sistema e a história de cada um. Amar o outro como ele é, por mais diferente que seja de mim. Vem alguém me pedir ajuda? Amor. É amor. Não é porque eu vou ter sensibilidade, não é porque eu vou fazer assim, ó, dar um passo atrás e ver o que realmente eu posso ajudar, se eu posso ajudar como ele quer, se eu posso ajudar na medida. Não é fazendo isso que eu não vou ter amor. Muitas vezes eu vou tendo amor dizendo não. Muitas vezes eu vou ter amor por um filho dizendo não para aquele filho. Muitas vezes eu vou ter amor por um marido dizendo não. Por uma esposa, não, não é assim. A desordem é o julgamento sobre o outro. Quem ajuda não julga. Eu vou ajudar alguém e aí eu fico julgando. Eu ajudei e aí eu digo, também não trabalha, não sei o quê, levanta à tarde, mas estou lá ajudando. Eu estou colaborando para a pessoa seguir nesse ritmo. Então, se eu estou ajudando, eu tenho que procurar não julgar. Se eu julgo, eu excluo. E a exclusão é a pior coisa que tem. A sexta ordem, ajudar sem lastimar. Quando alguém reclama da situação de sua infância, ele quer que seja diferente do que foi. Então, assim, ó, se eu ajudo alguém, eu não posso ficar me lastimando. E também dizendo assim, a senhora chega e diz para mim, eu tive uma infância difícil, eu passei fome. Eu digo, eu também tive uma infância difícil, eu também passei fome. Aí eu não estou ajudando. Eu
devo dizer para ele, e aqui entra a questão do metasistema. O sistema, a gente vê tudo pelo sistema familiar, pela grandeza do sistema. Agora, eu vou dizer para ele assim, ó, isso foi uma fase da vida, isso ficou no passado, hoje em dia a gente tem muitas oportunidades hoje em dia ninguém mais passa fome, só passa fome quem quer. Não é assim? Então a gente dá uma perspectiva positiva para a pessoa e não se lastimar e não deixar a pessoa ficar se lastimando, para ela não entrar naquela vibração. E aí ela se sente forte, ela se sente, né, que bom, né, que bom, se sente assim bem encorajada e vai para procurar recursos às vezes, né? Quem reclama perde a força. Quando a gente reclama muito, quando a gente fica só na reclamação, a gente perde a nossa força. O julgar as pessoas nos tira energia. A gente fica sem energia quando a gente julga muito. A gente fica julgando o tempo que a gente perde julgando as pessoas, aquele tempo, assim, a gente fica sem energia. E reclamar também, a gente perde a força. Desordem ocorre quando queremos que algo seja diferente do que foi, quando acolhemos a lamentação do outro e concordamos com ela. E aqui a gente tem a oportunidade de exercitar, que agora se fala em metasentimentos. É aquele sentimento maior, aquele sentimento superior, que a gente não se lamenta junto, a gente pensa positivo e leva o outro para uma outra vibração. Se ele está naquela de lamentar, de se queixar, a gente leva ele para uma outra vibração. Isso é caridade também. Põe a música e depois nós voltamos para esse aqui, dá? Tu sabe onde está a música? Então, gente, eu vou colocar uma musiquinha. Eu disse que as horas voam. Não foi para a senhora que eu disse que as horas voam? A senhora gostou da palestra? Está gostando? Ela estava me falando que veio na palestra de segunda-feira da Luciane. Lá está ela, lá. Ela estava me contando que gostou da tua palestra e que eu digo, uma palestra boa é assim, né? A gente não vê o tempo passar. E ela disse, é verdade. Eu disse para ela, tomara que a palestra de hoje seja boa, que a senhora também não veja o tempo passar. Né? E aí o tempo passou, já é 8h25, em seguida os anjos vão estar entrando aqui, nossos médiuns anjos, e já vai começar o atendimento. E eu trouxe uma musiquinha, tem que passar passa para baixo. Aí. Então, depois eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Vocês concordaram com um pouco do que eu falei, pelo menos? Aprenderam um pouquinho? Vão se cuidar mais agora, sim? Para não se enredar muito, porque a gente diz nas constelações, a gente fala em trincações, emaranhamentos dos sistemas. Emaranhamentos, a gente vai fazendo as coisas assim, vai se emaranhando, vai criando nós dentro de nós, esses nós que doem depois, e para desemaranhar isso, aí só depois com muita constelação. Né? Entra no Google que procura. Tá. Então, nenhuma pergunta, pessoal? Nenhuma colocação? Pode falar. Aí aquela coisa de tu pensar em ti e no outro, assim, ó. Se tu não creio que depende de cada um. Eu mudei um pouco. Eu ajudava demais e como eu disse, eu não olhava para mim, para o que me faltava. Porque quando a gente ajuda demais, assim, a gente fica muito envolvido com o outro, a gente acaba não olhando para a gente. E a gente não ajuda, não adianta a gente ajudar o outro se nós não nos ajudarmos. Vocês acham que é justo eu ajudar muito o outro e não me ajudar? É como eu falei para vocês da história da máscara do avião. Se eu não pôr a máscara em mim primeiro, eu não vou ajudar o outro. E se eu não cuidar de mim, se eu não me curar aquilo que me falta, eu não vou estar bem para ajudar o outro. Aí eu vou ajudar errado, como a gente faz. Tu não concorda? Aí eu não vou ajudar da maneira correta.
E quando a gente está bem, que a gente está curado nunca a gente está totalmente, mas quando a gente já está melhor, a gente pode ver melhor as situações, a gente pode avaliar melhor. E como não tem regra, é só uma questão de sensibilidade, para não fazer o mal para o outro em vez de fazer o bem. Porque se eu ajudo demais, é o que eu falei para vocês, a gente acaba impedindo o outro de crescer na vida, de evoluir. E a vida passa e ele está ali na criança, sem evoluir, sem buscar seus recursos. Lá em cima. Te ofereço paz, Vamos cantar uma musiquinha? te ofereço amor, Para receber o atendimento. te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Então, para encerrar, sábio é aquele que sabe os limites do que pode ou não ser feito. Então, eu encerro essa palestra dizendo isso para vocês, que sejam sábios. Procure, assim, para saber os limites, para não se machucar, para não sofrer, para não fazer outro também sofrer e ele não fazer, não.
impedir o outro de passar pelo que ele tem que passar. Certo? Muito obrigada.